E aí pessoal, beleza? Vamos então hoje falar sobre fatoração novamente. E essa aula de hoje vamos falar sobre um caso especial de fatoração que é a diferença de quadrados. A diferença de quadrados, ela vem, aqui a gente tem sempre uma relação aqui com os produtos notáveis, né? Então a gente tem um produto notável, lembrando dos produtos notáveis, esse aqui ó, o produto da soma pela diferença. Então você repara que aqui o primeiro aqui é A, o primeiro aqui é A. O primeiro aqui é B, o primeiro aqui é B. Só que um é mais, o outro é menos. Quando você desenvolve isso, se você fizer o chuveirinho aqui, né, a propriedade distributiva, vai dar A2 menos B2. Beleza? Se chegar nisso, a gente tem esse produto notável. A gente vai trabalhar no sentido agora o contrário, de fazer voltar essa coisa de A mais B vezes A menos B. Então, vamos fazer o produto notável só para a gente lembrar aqui. Ó. X mais 9 vezes x menos 9, isso aqui dava x2, que é o quadrado do primeiro, sempre menos o quadrado do segundo. O quadrado de 9 dá 81. Beleza? Então, reparem que aqui a gente fez os quadrados dos dois e sempre o menos no meio. Então, tem que ser um menos. Por isso que fala diferença de quadrados. Então, agora nós vamos fazer o sentido contrário, tá? Então, a gente fez aqui o produto notável. Agora, vamos falar da fatoração. Então, olha só, se eu tiver assim, por exemplo, x2 menos 49. Então, isso aqui é uma diferença, porque é uma subtração, o x2 menos o 49. Então, o x2, por que a gente fala de quadrados? Porque o x2 ele é algo que está ao quadrado, né? Que vai ter uma raiz quadrada. E o 49 também, que a gente sabe que a raiz de 49 é 7. Então, se a gente fizer a raiz do x2, dá x, e a raiz do 49 dá 7. Então, você vai repetir esses x e esses 7, um com mais, outro com menos. Eu sei que às vezes gera uma dúvida aqui na raiz, né? Então, na raiz, olha só. Na raiz, por exemplo, se eu for fazer raiz de 16x8, vamos fazer uma raiz, inclusive a gente vai fazer uma raiz específica, que é a raiz quadrada, quando o índice dali é 2. Esse índicezinho aqui é 2, quando não tem nada é porque é 2. Então, como é que eu faço a raiz quadrada? A gente faz a raiz do coeficiente, que é esse número que está na frente. Então, a raiz de 16 dá 4. E a raiz de x8 é só dividir o expoente por 2. Então, a raiz de x8 vai ficar 4 ali o expoente, vai ficar x4. Vamos ver outro exemplo. Raiz de 36 x10 y12. Então, isso aqui, ó, a raiz de 36, a gente faz a raiz de 36 mesmo, ou seja, pensar que número que vezes ele mesmo dá 36, é o 6. 6 vezes 6 dá 36. E nas letras, na parte literal, a gente só divide o expoente por 2. Ó. O x10 dividido por 2 vai ficar 5 e o 12 aqui vai ficar 6. Acabou aqui. Então, é assim que a gente faz raiz. Então, para esse produto notável, que é a diferença de quadrados, a gente vai precisar fazer a raiz quadrada. Tá? Então, vamos ver o exemplo aqui. Ó. x2 menos 9. A gente vê aqui, ó, a raiz de x2 não tem muito o que fazer, né? Dá x. E a raiz de 9 dá 3. Então, eu ponho, repetindo, só que um vai ficar mais e o outro vai ter que ficar menos. E eu quis fazer o contrário. Eu quero fazer menos primeiro e mais depois. Posso? Pode. O importante é que seja um com sinal de mais, outro com sinal de menos. Porque a diferença de quadrados vai virar um produto da soma pela diferença. Repete comigo. A diferença de quadrados vai virar um produto da soma pela diferença. Vamos ver de novo aqui, ó. x2 menos 16. A raiz do x2 é x. E a raiz do 16 é 4. Repito aqui os dois, um com mais, outro com menos. Aí, vamos fazer mais e menos agora. Pode? Pode, não tem problema nenhum. Tranquilo? Olha só, isso aqui é muito simples, tá? Eu vou até fazer aqui no mesmo slide para a gente ficar com tudo aqui. Se você quiser pausar e tentar fazer, tem mais 8 exemplos aqui. Depois a gente faz uma aula de exercícios também para exercitar, para ficar claro, pegar uns exemplos um pouquinho mais complicados e tal. Então, aqui, ó, y2 menos 36. A raiz de y2, y. A raiz do 36 dá 6. A gente faz os dois, um com mais, outro com menos. Vou fazer agora mais e menos. Beleza? Raiz de 121. Olha, eu sempre falo com meus alunos para decorar do 1 ao 20, pelo menos até o 20 ao quadrado, porque eu já sei as raízes de cabeça. 121, a raiz de 121 é 11, né? Então fica 11
E a raiz do x2 é x. 11, a raiz do x2 é x. Vou botar menos e mais. Ah, por quê? Porque eu quis. Simples assim. Se você quiser também, você faz de jeito diferente. O importante é ficar um positivo ou negativo e as raízes dos dois. Raiz de 121 é 11, raiz de x2 é x, né? Porque, Diego, você está vendo raiz de x2, toda hora está falando que é x. Como é que eu sei isso? Ó, o x2, o coeficiente dele aqui é 1, se não tem nada. Então, a raiz de 1 é 1. Raiz de x2 aqui é só dividir. Ó, o 2 pelo índice da raiz, se não tem nada, é porque é raiz quadrada. 2 dividido por 2, ficou x elevado a 1. Óbvio que a gente sabe que quando o coeficiente é 1, a gente não precisa pôr, né? E quando o expoente é 1 também não. Então, um x1 é a mesma coisa que x só. Aí fica implícito que o coeficiente aqui é 1 e o expoente é 1. A gente não precisa pôr. Quando o expoente é 1, a gente não coloca ele, tá? Implícito. E quando o coeficiente é 1 também a gente não coloca, tá? Vamos lá, aqui complicou um pouquinho mais. Ó. Raiz de 4x2. Vou até botar no próximo slide aqui para não ficar tumultuando muito aqui. Então, ó, questão 5 aqui agora. Ó. 4x2 aqui. Então, raiz de 4x2, raiz de 4, 2, raiz de x2, a gente já viu que é x. Então, vai ficar 2x e o 49. Raiz de 49, y2. Raiz de 49 é 7, raiz de y2 é y. Então, ficou 7y, um positivo, o outro negativo. Vou botar menos e mais agora. Beleza? Vamos para o próximo aqui, para a gente fazer com calma. Então, 2x menos 7y, 2x mais 7y. Vamos para 6. A 6 agora. A gente vai fazer raiz quadrada de 64x6. Então, raiz de 64, que número que vezes ele mesmo dá 64? 8. Né? E x6 aqui é só dividir o expoente por 2. 6 por 2 vai ficar 3. Então, aqui, já sei que vai ficar 8x3 no primeiro aqui, 8x3 no primeiro aqui. Né? E agora, vamos fazer a raiz quadrada de 4y8. A raiz de 4 é 2, e a raiz de y8 é só dividir o 8 por 2, vai ficar y4. Então, vai ficar mais 2y4 menos 2y4. Acabou. Beleza? Vamos fazer a próxima, a questão 7. Então, vamos lá. A 7 complicou um pouquinho porque é fração, mas é só fazer com calma. Ó. Raiz de 49x2 sobre 36. E de como é que você está fazendo toda hora vendo que é diferença de quadrados? Primeiro que todo mundo aqui no meio aqui desse é menos. Então já me dá um indício, porque poderia não ser, tá? Então todo mundo aqui no meio é menos. Outro indício que eu bato o olho, eu vejo que todo mundo aqui tem raiz quadrada. Por exemplo, raiz de 49 eu sei que vale 7. A raiz de x2 é x. E o raiz de 36 é 6. Então, já ficou 7x sobre 6. Vou repetir. 7x sobre 6. Porque fatoração é mais ou menos isso. Você bate o olho e fala assim, eu não acho que isso aqui vai dar uma diferença de quadrados. Aí você tenta ver se dá. Se não der, você procura outro caso. Mas a diferença de quadrados são sempre dois caras, né? E sempre com um menos no meio, tá? Tem que ser um menos no meio. E os dois tem que ter raiz. Apesar de que vai ter um negocinho maldoso que às vezes eles fazem, mas assim, já é aprofundamento, não vou falar sobre isso agora não. Então aqui, olha só, y2 menos 81, então sobre 81, y2 sobre o 81. Então, raiz de y2 é y, raiz de 81, 9. Então fica mais y sobre 9 menos y sobre 9. Beleza? Tranquilo aqui? Então esse é o exercício 7. Beleza? Vamos para o 8 agora. Aqui no 8, eu coloquei isso aqui, porque aqui no 7 a gente teve fração. No 7, era só fazer raiz de todo mundo. Aqui em cima, aqui embaixo, era só fazer tranquilo. Pegou o esquema de fazer raiz de fração. Agora a raiz de número decimal, né? Aí muita gente tem um pouco de dúvida nisso. E é normal, porque isso aqui é diferente. Então o que você vai fazer? Na hora de fazer a raiz do 1,44, nós vamos pensar no 1,44 na forma de fração. Ele está decimal. E aí como é que a gente faz para transformar 1,44 para fração? Você repete o 1,44 sem a vírgula, ou seja, 144. E aqui eu tenho duas casas decimais, então eu ponho uma potência de 10. O que é potência de 10? 10, 100, 1000, 10.000, por aí vai. É sempre um com a quantidade de zeros. Quantos zeros eu vou colocar?
quantos algarismos tiver depois da vírgula. Aqui tinha o 4 e o 4, são 2 algarismos. Então eu coloquei 2 zeros. E aí aqui agora, gente, a gente faz a raiz do de cima e a raiz do de baixo. Raiz de 144 dá 12 e raiz de 100 dá 10. 12 dividido por 10 é só movimentar a vírgula, dá 1,2. Beleza? Então deu 1,2x. Então isso aqui deu 1,2x. E a mesma coisa para o raiz do 2,25y2. Vou fazer a raiz do 2,25 aqui separado, ó. 225 sobre, quantas casas decimais eu tinha? 2, né? Então 2 zeros. Raiz de 225 a gente sabe que é 15, porque 15 vezes 15 é 225 sobre 10. Então aqui vai ficar 1,5. E eu não sei fazer raiz. Pega aqui, ó, 225. Faz a decomposição em fatores primos. Não dá por 2, dá por 3, vai ficar 75. Dá por 3 de novo, vai dar 25. Dá por 5 de novo, dá 5. Dá por 5, dá 1. Então, se é raiz quadrada, eu pego de 2 em 2. Esses 2, 3 viram 3 só. Esses 2, 5 viram 5 só. 3 vezes 5 dá 15. A mesma forma se fosse o 100. Ó. O 100 dá por 2 dá 50, dá por 2 dá 25, dá por 5 dá 5, dá por 5 dá 1. Esses 2 viram 2, cada par vira 1 só. Então, 2 vezes 5, 10. Certo? Então, deu 1,5. Então, isso aqui vai ficar 1,5y. Então, eu vou pôr mais 1,5y e vou repetir 1,2x menos 1,5y. Sempre um mais, o outro menos. Beleza? Vamos fazer a 9 agora, para a gente ver. Gente, deixa eu só sair da câmera para você ver a decomposição do 100. Tá aí, bonitinho, beleza? Voltamos, vamos para a 9. A 9 não tem nada de novidade, tá? A 9 aqui, a gente vai fazer a raiz do 25x2 sobre 9. A raiz do 25 dá 5, a raiz do x2 dá x. E a raiz do 9 dá 3. E vou fazer a raiz do 81y2 sobre 16. Raiz do 81 é 9, raiz do y2 é y, raiz do 16 é 4. Então, isso aqui ficou o quê, gente? Ficou 5x sobre 3 mais 9y sobre 4 vezes 5x sobre 3 menos 9y sobre 4. Beleza? Fechamos esse aqui, né? A 9. Para a gente finalizar, vamos na 10. A 10 é o seguinte, ó. Aqui a gente vai fazer a raiz do y2, que é y, e a raiz do 1,69x2. Aquele esqueminha do número decimal, vou fazer 1,69, 169 sobre 100. Como eu já falei, decora do 1 ao 20 ao quadrado, você vai fazendo várias raízes de cabeça. 169 é 13 vezes 13, que é 13 ao quadrado é 169. Então, a raiz de 169 é 13, decora isso aí. E a raiz do 100 é o 10. Então, isso aqui deu 1,3. Então, fazendo isso aqui, como é que vai ficar? Vai ficar y mais 1,3x vezes y menos 1,3x. E aí, acabou. Beleza? Então, finalizamos aqui esse exemplo, tá? Gente, antes da gente fechar a aula, eu quero mostrar um exemplo para você, que costuma cair muito. Imagina que o exercício pedisse para você quanto que é 1001 ao quadrado menos 999 ao quadrado. Isso costuma cair muito. Porque ali, quando tem letra, a gente pensa no produto notável. Mas quando está só número, aí eu penso, vou fazer 1001 vezes 1001 e depois vou fazer 999 vezes 999, depois vou fazer um menos outro. Dá certo? Dá. Você vai fazer uma conta enorme, duas contas enormes de multiplicação e depois uma conta enorme de subtração. Chance altíssima, você, qualquer um, errar uma questão dessa, se você fizer desse caminho. Mas se você pensar aqui, isso aqui é uma diferença de quadrados. Quanto que é a raiz quadrada de 1001 ao quadrado? Quanto que é a raiz quadrada de 1001 ao quadrado? Como está ao quadrado, é só cortar o índice, aqui vai dar 1001. E quanto que é a raiz de 999 ao quadrado? É só fazer aqui e aqui, vai dar 999. Porque se você lembrar, a gente estava sempre, quando a gente tinha aqui x2 menos 100, por exemplo, o que a gente fazia? A raiz do x2 dava x,
raiz do 100 dava 10. Eu repeti os dois, somando e subtraindo. Não é assim? Então a gente vai fazer a mesma coisa agora. Eu fiz a raiz dos dois, ó. Então eu vou fazer a raiz deles somando a raiz de 1001 ao quadrado é só 1001. Vou fazer somando com a raiz de 999 ao quadrado. A raiz de 999 ao quadrado é só 999. Tiro ao quadrado. E vou fazer eles subtraindo. Olha que conta tranquila. Isso aqui vai dar 2.000. Não é assim? Isso aqui vai dar 2. 2.000 vezes 2, 4.000. Acabou o exercício. Se você pegar isso aqui e fizer na calculadora, olha lá. Vamos lá? 1001 vezes 1001. Olha lá. Olha o tamanho da conta, o número que ia dar. Menos o 999 vezes o 999. 4.000. Tá vendo? Então daria a mesma coisa, mas com muito menos conta. Era só você ter um pouquinho de maldade. Quando a gente tiver aula de exercícios disso aqui, a gente vai fazer mais exemplos assim interessantes, tá? Mas isso aqui é bem importante, que eu já te falo desde o começo, porque é um dos exemplos mais assim clássicos que o pessoal coloca aí nas provas. Então é já bom a gente bater o olho nisso aqui e falar, pô, aqui eu não vou fazer o ao quadrado dos dois e depois subtrair. Aqui eu vou fazer o quê? Vou fazer um produto notável, que isso aqui, produto notável não, a fatoração, que isso aqui é uma diferença de quadrados. Você já aprendeu a diferença de quadrados, então é só fazer isso aí com calma que vai dar certinho, beleza? Gente, forte abraço e até a próxima.